Da Rádio Energia Mix. Então, olha, vai começar. Fala comigo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. O melhor dos nossos convidados e assuntos dos mais diversos. Está começando. Fala comigo. E no nosso quadro Fala Comigo, tá aqui a Aline, que é produtora editorial, também é representante, né, responsável da editora Amelie, e já está no mercado há mais de 15 anos, né, que ela dá assessoria, suporte para os escritores. Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse universo literário, né? Sim, você percebeu que o mundo do rádio é mais complicado do que o mundo literário, né? Sim, exatamente. Ensaiamos e uau, surpresa! Assim como a vida, né? Assim como a vida. Sim, e me diz uma coisa, já que nós estamos falando aqui assim como a vida, como é que foi esse lance de você largar tudo, né, da sua empresa, registrar do CLT e tomar as rédeas de tudo isso e ser uma produtora editorial? Como foi essa decisão? Essa decisão, ela na verdade, ela foi postergada por muito tempo, né? Quando a gente tem um sonho, normalmente o que acontece? Vem junto uma quantidade absurda de insegurança, né? Então, da mesma forma que eu queria abrir uma empresa, que eu queria começar a fazer livros do jeito que eu sabia e que eu queria fazer, ao mesmo tempo, aquela responsabilidade, aquela segurança do CLT seguraram um pouco, né? Sim. Mas junto com uma gravidez, o que a gente tem, né? Mulher, infelizmente, acaba... Naquela época, o meu antigo chefe já estava bem descontente com o mercado editorial. Pronto, Sim. Juntou com a gravidez, ele falou, não, é isso. Assim que você voltar da licença maternidade, a gente vai encerrar o seu contrato. E esse foi o pontapé inicial que eu precisava aí para me encher de coragem e começar a fazer o meu negócio, né? Eu acho que essa é uma realidade, infelizmente, do brasileiro, né? Não são todas as pessoas que entendem a importância de ir com medo, né? Eu acho que é isso que a gente ainda precisa aprender a trilhar. E quando você começa a montar um negócio seu, aí você entende que é preciso ir com medo e que o resultado é sempre muito bom, né? Então, acho que essa foi a minha primeira experiência, assim, como que eu, de fato, abandonei o CLT e entendi que fazer aquilo que eu sabia, da forma que eu queria fazer, valia muito mais a pena. Que fantástico, né? Creio que é a história também de muitos que desejam largar tudo para fazer aquilo que gosta, né? Sim. Tem muita gente que segura, né? Segura por anos e anos para depois embarcar numa aventura. Agora, é complicado lançar um livro, publicar um livro? É um bicho de 7 cabeças? Não, muito pelo contrário. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias, você consegue fazer isso de forma independente, 100% por conta, você consegue fazer isso com zero recurso, assim, sem investimento. Você só precisa, de fato, conhecer um pouco mais das etapas, daquilo que seu texto pede também e dos melhores caminhos. Então, hoje você consegue fazer uma publicação muito rápida, por exemplo, na Amazon. A Amazon tem o KDP dentro da Amazon que explica passo a passo como que você vai publicar o seu livro lá e você começa por lá, para depois entender os outros caminhos, né? Dá para fazer, tranquilo, sim. Ah, que bacana, né? E para quem está ouvindo agora, escreve um conto, né? Escreve algumas histórias, né, cotidianas, né, que são as crônicas. Tem algum critério para se publicar um livro? Na verdade, não. Acho que o critério principal é você entender que aquele seu texto, ele não tem que ficar único e exclusivamente para você. Que ele já não serve mais para ficar guardado dentro da gaveta. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você tem. É uma decisão sua. E depois, o que a gente tem? A gente tem o cuidado que o texto pede. Tem texto que demanda uma leitura, tem texto que demanda uma leitura crítica, tem texto que precisa de uma edição. Mas não existe um texto ruim, não existe. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente precisa entender que tem leitor para todo o texto. Sim. Só que cada texto demanda uma certa energia, uma quantidade de profissionais. Então, é muito importante, por mais que você não tenha recurso, que você passe pelo crivo de colegas, de amigos, para entender
qual que é a necessidade daquele texto. Às vezes, uma revisão ortográfica já consegue tornar esse texto mais fluido, mais legível, e a gente precisa disso para que a leitura também seja proveitosa. Então, não tem um critério, tem que ter coragem. Como tudo que a gente vai falar hoje, eu acho que você vai sentir, e quem está nos ouvindo também, que a gente precisa dessas doses de coragem e que tudo começa a partir da gente. E daí disso a gente vai externalizando e encontrando o melhor caminho. Bacana. Bom, estamos falando aqui com a Aline Gongora. Para você que quer participar também desse bate-papo, tá? Manda sua pergunta através do nosso WhatsApp, 11 96593 8295. Então, se você é escritor, aproveite essa oportunidade, tá? Seguinte, Aline, as bibliotecas fecharam. E como é que é esse mundo agora dos livros? Por qual razão eu vou materializar um livro para vender? Olha, é uma pergunta até um pouco desconfortável de responder, porque eu acho que quem gosta do livro impresso não abandona o livro impresso. E se a gente for parar e usar... o brasileiro não lê. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma média que o brasileiro lê não sei a última atualização, mas é 1,5 livros por ano. Então, quando a gente pega esses dados, parece que a gente começa a abafar cada vez mais o nosso sonho de publicar, né? Mas a gente precisa olhar para quem ainda gosta do livro, para quem entende e para quem tem esse amor, esse apego, sabe? Eu leio o livro digital, por exemplo, mas tem muito livro que eu preciso dele impresso. E ainda bem que existem muitas outras pessoas que pensam igual. Então, acho que não dá pra gente olhar para a quantidade de biblioteca que está fechando, para quantas pessoas que hoje em dia não conseguem fazer um processo de leitura, porque acho que tem isso também. Sim. A gente não foi ensinado a entender como que o processo de leitura deveria ser conduzido. Né? Então, o que nos afasta cada vez mais de um livro impresso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo e que o livro não vai deixar de existir. Talvez ele tenha que se adaptar, mas deixar de existir, não. Entendi. Eu tive que fazer essa pergunta porque até mesmo nós vivemos nesse mundo tecnológico, né? E vendo a situação que se encontra, até pelo hábito do leitor. Já saiu várias pesquisas, né? Falando que o brasileiro, infelizmente, não tem esse hábito, não tem essa cultura. E nós estamos falando de leitura, de cultura, de publicações, de expor também as suas opiniões. E aí muitos acabam utilizando o quê? As redes sociais para fazer tudo isso, né? Conscientemente ou inconscientemente, tá? Vamos falar então um pouquinho desse mundo digital para quem já publicou o seu livro. E aí, tem que entrar nesse lance de fazer os reels e as dancinhas também ou não? Olha, polêmica, né? A gente saiu do desconforto para polêmica, basicamente isso. Eu não vou falar aqui que tem que fazer, mas caso você se sinta confortável e você consiga entender uma forma de se comunicar com o seu público leitor a partir das dancinhas, o que eu posso te dizer é que vai dar bom. Sim. Né? É basicamente isso. A gente precisa se adaptar. Então, quando a gente olha a ferramenta que é mais utilizada hoje em dia, a quantidade de tempo que o brasileiro gasta por dia numa ferramenta como o Instagram, e a gente começa a perceber que o Instagram começou a direcionar toda a visão pro audiovisual, pro vídeo de entretenimento, porque não é o vídeo educativo. A gente pode trazer a educação para o vídeo, sim, mas é o vídeo de entretenimento. A gente começa a entender o costume de quem assiste. E daí, quando a gente olha, 80% dos brasileiros estão lá no Instagram, você vai ficar de fora? Não dá, tem como. Não tem como, né? Aliás, tem como, só que você vai precisar aceitar as consequências disso, né? Sim. Então, se o seu nível de desconforto, ou até mesmo a exposição, às vezes a gente não sabe, né? Tem escritor hoje em dia que nem mesmo nome pode falar. Né? Sim, eu tenho algumas escritoras, por exemplo, que são advogadas. E elas produzem livros que podem acabar, por algum momento, complicando a carreira principal delas. Sim. Então, elas usam um nome completamente diferente. Então, a gente tem isso hoje em dia, né? Então, dá para trabalhar? Dá. Mas é preciso entender que vai ser mais difícil, que vai ter que produzir mais, que vai ter que investir mais em anúncio, por exemplo, para fazer com que a sua informação
alcance as pessoas que devem ser alcançadas. Uhum. Agora, o que é curioso, o sistema de comunicação pelas redes sociais seria a mesma de qualquer outro tipo de empresa ou qualquer outro tipo de produto para vender o seu livro, para oferecer o seu conteúdo? Então, não necessariamente. Eu acho que, ao invés de falar de empresa, a gente tem que falar de público. Sim. Né? Então, por exemplo, a primeira investigação que deve ser feita é quem é o seu público. E a partir disso, a gente começa a entender os hábitos, os costumes, onde que nosso público está. E a partir dessas trocas constantes, entender até mesmo o tipo de conteúdo que você tem que trazer. Né? Então, dependendo do cliente, você vai precisar vir com uma comunicação mais formal, né? Então, por exemplo, um escritor de livros, que nem eu falei, de livros de advocacia, né? Ele precisa ter uma postura diferente. Não vai ser a mesma de um youtuber, por exemplo. Sim. Então, eu acho que a base seria a gente olhar sempre para o público, entender onde ele está, entender o tipo de conteúdo que ele gostaria de trazer e começar a adaptar para aquilo que a gente também quer expressar. Não é só porque meu público gosta de dancinha que eu vou chegar fazendo dancinha se eu não me sinto confortável com isso. Mas eu vou ter que encontrar um meio termo. Sim, interessante. E rola alguma dúvida assim que é de clichê pra você? Todo mundo que te encontra, Aline, me ajuda, eu preciso fazer. Tá, Sim. você tem que fazer isso, tá? Não, e chega exatamente no ponto de como eu vou vender o meu livro. Porque... Todo mundo já quer o diagnóstico da coisa, né? Sim, não quer a receita. Eu acredito que o escritor, ele não tem dificuldade nenhuma no processo de escrita, né? Por mais que ele não seja o expert na língua portuguesa e que coloque as vírgulas nos lugares corretos, ele sabe escrever, ele sabe desenrolar, ele sabe construir o começo, meio e fim. E só depois que ele começa a pensar como que ele vai vender isso, né? Nossa. E daí já vem aquela avalanche junto com essa dúvida que pesa, né? E você começa a entender, eu tenho que montar, tenho que ter Instagram, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que fazer e-mail, tenho que comunicar. E daí você olha pra sua vida e fala assim, como que eu vou arranjar tempo? Então, eu acho que são essas duas coisas. Como eu vou vender o meu livro e depois que você entende os caminhos, é como que eu vou arranjar tempo para colocar tudo isso em ação. Acho que são as principais dúvidas. Nossa. E todo mundo quer essa resposta final, né? Acha que a receita é igual para todos. É ou não? Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que vende, né? A receita, o checklist, a fórmula ideal. E no dia a dia você percebe que não é nada disso. Você pode até seguir um passo a passo para entender. Bom, primeiro, que nem eu falei, né? Primeiro entenda seu público, veja onde o seu público está. Depois você começa a produzir conteúdo, começa a conversar. E a partir disso você começa a entender o tipo de assunto que você vai trazer, tudo isso faz parte de uma jornada. E quem vai dar as próximas respostas vai ser justamente a sua jornada, os seus passos. Então, não existe uma fórmula, mas precisa começar. Não tem como hoje você produzir e publicar um livro sem pensar em marketing. Por mais que você não goste dessa palavra, que essa palavra te assuste, você precisa disso. E caso você não queira em nenhum momento aparecer ou criar conteúdo, mesmo assim você vai precisar de uma equipe, de alguém que faça esse conteúdo para você, ou de um alto investimento para ir para anúncio, né? Sim. Então, não tem jeito. É basicamente você sentir o seu livro, sentir o que você quer comunicar e tentar unir isso em uma fórmula, olhando para o seu tempo, olhando para aquilo que você tem disponível hoje e começar a colocar em prática. Basicamente isso. E hoje em dia existe uma guerra também para ganhar esse espaço, né, no mundo digital. Reels, curtidas, compartilhamentos e tudo mais. Imagina que tem aí mais do que 10 redes sociais, digamos assim. TikTok agora é bebê ainda, mas está crescendo e está tomando uma força que, olha, muita gente não está botando fé, né? Exatamente. E já tem gente ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Não só publicando, mas também criando todo esse conteúdo, né? Tem muito escritor que vende livro pelo TikTok. É mesmo? Tem muito escritor que vende livro, sim, porque aí que tá o barato. Se você entende seu público, então, por exemplo, falamos aqui do TikTok, né? O TikTok pega um público mais jovem, lá dos seus 16 até uns 25 anos. Eu, por exemplo, tenho TikTok e não uso.
Eu baixei só pra falar, tá, eu Só vou pra baixar. espiar. Só pra ver o que tá acontecendo aqui. Eu já não uso. Mas a partir do momento que você percebe que seu público tá lá e você começa a criar conteúdo, você chama atenção. Tem Sim. muito escritor hoje que faz um estilo de vídeo que eu acho sensacional. Que eles começam contando uma história como se fosse real, né? Então começa. Dramaturgia. Sim, total, né? Porque eu descobri que o meu namorado, na verdade, ele tem uma outra família, não sei o quê. E daí te prende a atenção e você fala assim, gente, o que aconteceu com essa pessoa? E daí quando chega no final, assim, se você quiser saber o que aconteceu, me mostra a capinha do livro. Tá aqui meu livro. Você tá de brincadeira. Sim. Então, olha só onde a criatividade nos leva, né? PNL, né? Curiosidade. Sim, exatamente. Então a gente precisa entender que essa adaptação, ela é necessária. E por mais que a gente tenha um certo preconceito, né? Ou críticas muito fortes do tipo... Estudei 5 anos de marketing pra fazer dancinha, sabe? Dói, machuca. Dói. Sim, mas a gente precisa se adaptar. Não tem jeito. Tá. E você tem uma, digamos assim, uma característica de publicação dos seus clientes? Ou você é expert numa linha editorial que os seus clientes gostam e até mesmo indicam? Olha, essa questão de linha editorial, eu entrei com uma editora de autopublicação, né? Então, o primeiro ponto que a gente quis trazer para dentro da Meli é olhar para o escritor e para o livro dele ao mesmo tempo. Sim. E não olhar única e exclusivamente para o conteúdo para saber se ele é vendável ou não. Porque isso a gente já tem no mercado tradicional. A gente já tem muito não aí. Tentar colocar hoje um livro numa editora tradicional... é certeza de que você vai receber muito não. A não ser que você seja muito famoso, que você seja um youtuber ou que seja um produto contratado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quis trazer foi isso. Não, a gente vamos abrir. E por conta disso, hoje eu publico todas as linhas editoriais, né? Mas com o tempo, começou a aparecer muito livro infantil. Nossa. Então, hoje, o único selo que nós abrimos, por enquanto, foi de livro infantil. Quando você tem muitas publicações de uma mesma linha editorial, faz-se necessário você criar um selo específico para isso, né? Sim. Então, hoje, um posicionamento que a gente tem muito forte é em livro infantil. E, ao mesmo tempo, a gente continua publicando vários outros livros, educacionais, ficção, não ficção. A gente segue aí. Sim. Nessa pandemia, você viu alguma tendência? O que ela trouxe de bom, a pandemia, para você? Muitos projetos engavetados começaram a criar vida. Basicamente isso. Entendi. Eu achava isso, sabia? Quando começou a pandemia, eu falei... O brasileiro já não lê. Entrou a pandemia, vai ser a primeira coisa que a galera vai parar. E muito pelo contrário. Começou uma movimentação de pessoas assim, estou em casa, tenho tempo e tô com esse livro aqui parado há 20 anos. Vou publicar agora. Então começou, eu achava que a demanda ia diminuir, mas na verdade ela aumentou consideravelmente. Que bacana. Sim. Assim como a leitura do brasileiro. Então a gente teve aí um aumento... significativo de leitura, de livro digital, principalmente, durante a pandemia, né? Eu acho que a cultura salvou muita gente, né? Não vou entrar aqui na questão saúde, mas quando a gente entra em outras questões emocionais, acho que a cultura, com certeza, salvou muita gente. Bacana. Pergunta, tá? Como é que surgiu esse nome da sua linha editorial, Amélie? Mas calma, já você vai responder, tá bom? Vamos fazer da mesma técnica, então, das redes sociais aí. Gente, vamos para um breve intervalo e aí daqui a pouquinho a gente volta já com a resposta dela. E aí você também pode participar através do nosso WhatsApp ou do chat aqui, tudo bem? Só lembrando, para quem está ouvindo e também assistindo pelo canal do nosso YouTube... No caso, nós não podemos veicular as músicas, então caso você queira ouvir também a nossa programação na íntegra, pode migrar então para o site www.energiamix.com.br ou baixa aí o aplicativo, tá certo? E aí daqui a pouquinho ela vai responder essa pergunta. Como é que surgiu o nome da produtora dela, né, da editora dela, como
Amélie. Tá certo? Tipo de direitos autorais, não poderemos veicular a música que está tocando. Volta, curtiu? Capital Inicial, né? Nós estávamos comentando aqui a respeito dos rock dos anos 90, né? Que é da nossa época. Somos bebês ainda. Sim. Bacana. Bom, Aline, como é que surgiu aí, né, o nome da sua produtora, né? Amélie. Sim, é do filme Do filme Amélie Poulain. Sim. Ah. Mas eu acho que, na verdade, vem por conta da história da personagem, né? Por coincidência, a Amélie não é só minha, né? Eu tenho uma sócia, a Natália, sim. e a Natasha, que é uma parceirona que tá com a gente também, junto dessa. E no dia que a gente começou a desenhar como que seria a empresa ideal, a empresa dos nossos sonhos, a Amélie tava passando na TV. E Caraca. disso, né, quando começou aquele brainstorm, qual que é o nome, a gente olhou pra TV, olhou pra nossa história, de quem tava saindo, na época eu tinha 10 anos dentro de uma mesma empresa, né? Então aquela pessoa ainda sem saber o caminho, saindo da casa do pai, né? Eu acho que linkou completamente com o nosso sonho e com tudo aquilo que a gente gostaria de colocar no mundo, que é o sonho de outras pessoas, Sim, né? que Então casou lindo. de um jeito, eu falei, não, tem que ser a Amélie, deu tudo certo, graças a Deus. A gente conseguiu registrar e a Amélie Editorial nasceu, né? Que bacana. Eu achei que teria algum trocadilho da Aline com outro nome ou com alguma outra história. E aí depois me veio a Amélie. Será que é da Amélie Poulain? Eu tenho que perguntar pra ela. Sim. Mas olha só, puxando um gancho, as pessoas me chamaram por muito tempo de Amélie. Que é marcante. Sim. Então, por mais que eu falasse Aline da Amélie, o que ficava era Amélie. E daí que surgiu a necessidade e acho que foi o empurrãozinho que eu precisava para começar a estruturar a minha imagem pessoal. Então, eu tinha que me desvincular. A Aline Gongo era uma pessoa, a Amélie Editorial era uma empresa, né? Então, a partir disso, surgiu a necessidade de trabalhar o meu marketing também. Então, mas vamos lá. Se você é a Amélie e a Amélie é você, por que separar esses dois? Porque quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, né? O que nos é ensinado? Que uma empresa não pode depender de você. A partir do momento que uma empresa depende única e exclusivamente de você, você não tira férias. Você não tem respiro, né? Então, Para empreendedores é assim, ainda mais microempreendedores. Exatamente. Então, como a gente nunca sabe o dia de amanhã, e eu sou aquela pessoa criativa que quer colocar diversos projetos diferentes no mundo, eu precisei me desvincular, mas só em questão de identidade, né? Eu continuo sendo a Aline da Amélie, mas hoje as pessoas, olha só que engraçado, elas chegam pra Amélie através do meu Instagram, porque é onde eu movimento mais, é onde eu mostro a minha cara. Então isso é importante porque a gente humaniza uma marca também. Sim, mas digamos que se um dia você vender essa marca, a Amélie, né, e você não estiver mais vinculado a ela, talvez não tenha o mesmo respaldo ou o resultado que se tem hoje. Eu não pretendo vender. eu acho que já virou é como se a Amélie fosse alguém da minha família. É outro filho, né? Sim, exatamente. Então eu acho que não entraria nesse âmbito, né? Eu da mesma forma que é como se a Amélie precisasse tanto de mim quanto da Natália, que é minha sócia, né? Ela veio para colocar os nossos sonhos, as nossas vontades, e ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer, então eu não vejo muito por esse lado, não. Mas se um dia eu precisar virar investidora, por exemplo, trabalhar, deixar outras pessoas tocarem o meu negócio, eu acho que eu tenho que, a partir de hoje, já começar a construir pensando lá no futuro, Lá né? no futuro, sim. Tá aí, mais um projeto. Bom, eu já vi alguns vídeos, virginiana, né? Sim, E de total. fato, gente, muitos projetos, muitos rascunhos, quer fazer tudo, abraçar o mundo, ansiosa. Sim, tanto que sou virginiana com ascendente virgem. Não tinha Nossa. como fugir, entendeu? Não tem como fugir, sou total. E se dá bem com a sócia. Que também é virginiana. Então tá fechado, gente. Tá tudo fechado, tá? Então é isso, tá? Com o apresentador virginiano também. Então pronto. A gente sabe muito bem o que tá fazendo aqui. Quase sempre, só que não. Tá, vamos lá. Retomando aqui a nossa linha editorial, então, né?
Mulher, as redes sociais trouxeram aí um novo meio de comunicação, né? Você percebeu essa comunicação também nos livros? Sim, sim. Eu acho que a gente... Inclusive, tem muita gente que publica hoje livro e junto com o livro coloca o trecho daquele post do Twitter. É como se estivesse dentro da história querendo viver essa comunicação atual, né? Se antes você colocava cartas, né? Sim. Então, cartas para Julieta, aquela história linda, romântica. Hoje a gente vai pro Twitter, né? Então, essa união aí dos meios, ela acontece muito. E da mesma forma que você pode trazer isso para dentro da comunicação do seu livro, é muito interessante quando você faz o contrário também, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tem muito escritor que cria o perfil do Instagram dos personagens e começa... São 6 amigos, cria 6... Precisa ter tempo, tá? Cria 6 perfis, cada um com seu personagem, eles comentam entre si, fica aquele burburinho. Então, tem como você trazer também essa atualização da comunicação para dentro do meio físico, escrito. Dá para trazer, sim. Interessante. Agora, nesse mundo digital, né? Tem como ficar de fora e ficar literalmente só nos livros. Eu quero publicar, mas eu quero ser aquele conservador, eu quero ser o tradicional e eu vou publicar e seja que Deus quiser. É possível? É possível, Tudo é possível, né? Tudo é possível, né? É só o que a gente tem que trazer aqui talvez a impossibilidade de você viralizar. Você vai contar muito com boca a boca, eu li um livro que eu gostei muito, vou indicar para outra pessoa, porque você se fechou, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma movimentação de pessoas que já têm, assim, um alcance absurdo, como a Jujut, acho que é assim que pronuncia, que tem mais de 1 milhão de seguidores, e ela simplesmente resolveu sair das redes sociais. E ela continua escrevendo e as pessoas continuam consumindo a escrita dela, se perguntando muito, né, o que aconteceu com ela, onde ela está, como ela vive, mas continuam. Só que o nome dela já estava muito bem consolidado. Então, talvez nesse cenário eu acredite que seja um pouco mais viável. Sim, até mesmo para aproveitar um pouco, né, daquilo que se plantou, né? Sim, Eu acho que aqui muitos artistas de TV, filme, pretendem, né? Deseja tanto sucesso, fama, e depois que consegue tudo isso, aí eles querem se isolar do mundo. Sim, eu acho que tem uma pressão psicológica muito intensa quando você vai para mídia social também, né? Se você não tomar cuidado, você começa a achar que tem que mostrar a sua vida inteira, que tem que aparecer o tempo inteiro, que você não pode comer no restaurante sem antes fotografar. Então, é um caminho muito... Você precisa ter cuidado, né? Tanto para não se deixar levar demais, quanto para não achar que o imediatismo deveria viver. Postei 2 vezes, deveria ter feito sucesso. Então, eu acho que é um caminho que precisa ter muito, muito cuidado mesmo. Sim. E nessa questão, no qual você já acabou de comentar, seria então uma forma para ponderar todas essas postagens e, de fato, quem tem essa carreira, né, nas redes sociais, de dosar, né, o quanto se deve ou como se deve fazer essas postagens. Sim, sim. Tem uma diferença muito interessante que eu gosto de trazer, que é a diferença do influenciador digital para o criador de conteúdo. Sim. Quando eu sou uma influenciadora digital e que as pessoas elas olham e querem saber a marca do chá que eu tô tomando porque elas querem tomar o mesmo chá, aí sim eu preciso de um pouco mais de exposição. Elas querem ver dentro da minha casa, querem olhar para o meu relacionamento, elas querem fazer com que... sentir como se fosse parte do meu dia a dia. E ver o efeito daquilo também, né? Exatamente. Quando eu sou criador de conteúdo, sim, não. Né? Então, quando eu sou... um exemplo clássico e super atual... @esse menino que viralizou com o vídeo da vacina, ele não expõe a vida dele. Então, ele... Nossa, eu tô desatualizado, isso eu não tô sabendo. Vai, me conta. Depois você pesquisa, caso você não tenha visto o vídeo da Pfizer. Acho que pelo nome você deve até saber, né? Ele viralizou, tem mais de 1 milhão de seguidores, e quando perguntam, você não vai mostrar sua vida pessoal? Ele fala, não. Eu sou um criador de conteúdo. Então, ele se posicionou e dá muito certo também. Sim. Né? E da mesma forma, ele continua influenciando. Tá fazendo aí uma série de anúncios.
só que continua colocando o trabalho dele como um criador de conteúdo em primeiro lugar. Então, eu acho que você precisa entender em que momento que você tá. Não precisa ficar mostrando a sua vida se você quer vender livro, né? A não ser que o livro seja da sua vida. Aí, talvez. Você já publicou algum livro seu mesmo? Na época da faculdade, a gente fez, né, o TCC, a gente fez um livro em conjunto, mas ainda não. Ainda não. Só que eu sinto que isso vai... Eu produzo cursos, né? Então, se eu for olhar para isso, tem conteúdo meu que já foi para esse mundo, mas conteúdo técnico. Sim. Só que tem dentro de mim aquela vontade. Eu tenho um livro infantil que eu escrevi. E não tem jeito, né? Vira mãe e faz o quê? Escreve uma história. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tô esperando um colega meu ilustrar, então acredito que ano que vem aí ele vá para o mundo e eu me lance também como escritora. Que bacana. É bom nós vermos aquilo que imagina materializar, né? E que outras pessoas possam também consumir daquilo que nós geramos, né? Isso é muito interessante. Sim. Eu acho que seja até uma necessidade hoje do ser humano, você não acha? Sim, eu acho que a gente... Principalmente quando a gente passa a lidar com determinados assuntos de forma de internalizar. Em algum momento a gente quer colocar isso para o mundo. Tem gente que é através da fala, tem gente que é através da escrita, tem gente que é através da dança. Sim. É como se a gente quisesse, em algum momento, transformar aquilo que vive dentro da gente em algo coletivo. Acho que é do ser humano. Agora, programas de TV, programas de rádio, enfim, todo esse lance midiático, né? Tem algumas censuras com relação a conteúdos. No livro, tem também alguma censura ou a pessoa pode escrachar? Vou dar um exemplo, os Trapalhões. Era da nossa época, né? Da nossa infância. Hoje, se ir um programa dos Trapalhões da forma que era produzido antes, nossa, baixa a Polícia Federal e dá um monte de processo. Sim. Existe a mesma classificação, talvez não com tanta força num primeiro momento, mas hoje em dia a gente tem inclusive a leitura sensível, que é justamente, por exemplo, eu vou falar, o meu personagem principal é negro e ele passa por um preconceito. Eu vou levar isso para uma leitura sensível, porque eu não sou negra e eu preciso saber se a forma com que eu coloquei os termos estão de acordo com aquilo que deveria ser dito, né? Então, e tanto assim, homossexualidade, enfim, qualquer assunto polêmico, a gente sempre recomenda que seja feita uma leitura sensível por alguém que seja especialista naquele tipo de linguagem ou que tenha vivência suficiente para dizer, isso daqui você não publica, você vai se queimar, né? Senão também toma processo. Exatamente. Não chega a tomar processo, mas você pode ser, como é dito hoje em dia, esqueci a palavra, cancelado. Você pode ser cancelado. Nossa, é pior que o processo, cara. Como assim? Me bloquearam. Sim. Você pode ser cancelado. Caraca, meu. Nossa, fica uma coisa tão sem graça, né? Com todas essas censuras. Porque tem também a linguagem poética. E aonde entra nisso? Sim. Se por acaso você estiver escrevendo e deixar claro que isso é um perfil do personagem, né? Por exemplo, é um personagem que ele carrega diversos preconceitos. Eu preciso expor isso dentro da linguagem. Tudo bem, ele é aceito. Mas se você estiver falando... a sua linguagem, imprimindo aquela linguagem, hoje em dia a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? E não só no livro, como na sua comunicação. Eu acho que a sociedade, as pessoas que já sofreram algum preconceito, já deu, né? Vamos colocar assim? Já passamos dessa fase. Então, tudo que der pra gente deixar pra trás, a gente tem que deixar pra trás, né? Talvez essa questão de cancelar hoje em dia tenha muito mais força do que de fato ela deveria ter, né? Muitas pessoas talvez nem olhem a fundo para dizer se alguma pessoa está certa ou errada. Talvez essa seja uma crítica interessante pra gente trazer, né? Antes da gente cancelar, antes da gente acabar com a vida da pessoa, vamos olhar a fundo pra ver se de fato não foi só um descuido. Às vezes é um descuido, todo mundo erra, né? Sim. Então eu acho que esse cuidado ele deveria existir, sim. Sim, e na sua editora você também tem alguém específico para isso, para orientar, conduzir as situações? Sim. Muda isso, muda aquilo? Todos os nossos textos, eles passam por, no mínimo, uma leitura
leitura completa, né? Mas a gente sempre indica pelo menos 2 leituras. E todos os profissionais que trabalham, eles já entram com esse olhar, né? Então, tem uma etapa, que é a preparação de texto, que ela, além de organizar o texto, de ter certeza que todas as ideias estão bem amarradas, ela faz alguns levantamentos interessantes, né? Então, a gente já passou, assim, por exemplo, publicar livro que tem algo religioso que não é tão confortável assim de ser exposto. Sim. Então, a gente vem com a orientação, né? Ainda bem que não chegamos aqui ao ponto de falar, não, essa obra aqui é impublicável. Isso não. Caraca. Mas de trazer alguns direcionamentos, até em livro infantil. Já passamos, sim, né? E normalmente é muito bem aceito. É por isso que a gente precisa que o nosso livro passe pela análise de outras pessoas, né? Pessoas que conseguem fazer uma crítica construtiva, tá? Então, é Sim. importante frisar isso, porque, infelizmente, se você já tem uma certa insegurança e você entrega para algum parente seu que não acha que publicar livro é algo interessante, ele vai te criticar e talvez isso faça com que o seu livro fique parado, né? Então, a gente precisa de mais críticas construtivas, pessoas que conseguem falar, olha, vamos alterar isso, vamos alterar aquilo lá, e seu livro vai ficar bom, né? Entendi. Mais pra essa linha. Vou pôr fogo no parquinho. Ai, meu Deus. Tá, e falando de livros infantis, o que você me diz daquele livro que foi publicado pelo presidente, que foi autorizado com orientações sexuais para crianças? É um que foi recolhido? Foi. Ele foi publicado Tá. um tempo, depois ele foi recolhido, entendi. porque isso teve vários murmúrios, né? Tinha fotos, imagens, ilustrações, esse tipo de coisa. Entendi. Eu não sei, não vou falar especificamente do livro em questão. Sim. Porque agora eu não me recordo você falou de imagens, eu não vou colocar Tem algumas aqui... ilustrações e cenas Sim, e eu não vou tudo colocar mais. a minha fala aqui... Sem ver, eu precisava ver Fogo aqui. no parquinho! Sim. Mas eu vou expor a minha opinião pessoal, Sim. sabe? Eu acho que quando a gente entra no assunto educação sexual, a gente precisa entender que por mais quando a gente fala assim, a escola não deveria trazer esse tipo de educação, os pais que deveriam trazer. Que pais que têm capacidade hoje em dia de falar e explicar da forma correta para o seu filho? Então, assim, antes, o que deveriam fazer? Tá, então, se vai passar a responsabilidade para os pais, vamos fazer assim? Os pais vão ter que passar por uma educação para saber como que eles vão ensinar os filhos. Nossa. Então, essa que é a minha opinião. Eu tenho uma filha de 3 anos. Hoje, eu já comecei a pesquisar como que eu vou falar determinadas coisas para ela. Então, no banho, a gente já começa a falar, a explicar e conduzir da melhor forma. Mas, infelizmente, a gente acabou de falar de preconceito. Tem muita gente que é preconceituoso, né? Ou então, não é nem que é preconceituoso, não sabe lidar com algumas situações. Sim. Então, como você vai explicar para o seu filho de 5 anos, quando ele vê um casal homossexual se beijando? Sim. Como que você vai explicar isso da forma que você deveria explicar? E claro né? que depende também da cultura que o pai teve, né? Exatamente. Então, assim, é importante essa educação. Eu acho que não dá para abrir mão da escola, porque, inclusive, tem muitas crianças que a única fonte de conhecimento que tem, de amor, de afeto que tem, vem das professoras, vem da sala de aula, vem dos colegas, é o respiro. Tanto que na pandemia, a quantidade de criança que começou a sofrer abuso, né? Então, a escola é um lugar seguro. Então, eu acho que a escola, ela deveria trabalhar em conjunto com os pais, e de uma forma tranquila. A criança, ela precisa saber, desde a idade que é segura para ela saber, o que é o corpinho dela, que o corpinho dela ninguém pode encostar. E isso vem do ensino, vem Sim. da educação, não tem como abrir mão disso, não. E os livros, eles auxiliam os professores, porque infelizmente também tem muito professor que não é qualificado para aquilo especificamente. Então, a gente sabe que tem professor de inglês, por exemplo, de estadual, que não tem experiência nenhuma com a língua. Nossa. Que aprende a partir do livro. Sim. Então, o livro, ele é, sim, algo que deve ajudar e auxiliar, que é feito normalmente por profissionais qualificados, por autores.
já muito experientes, passam por uma equipe, principalmente os livros que vão aí, são aprovados pelo MEC, quando você coloca primeiro o valor que é investido, a equipe que trabalha por trás, eles sabem o que estão fazendo, né? Então, vamos olhar também para o livro como uma ferramenta muito importante na educação de diversas famílias, né? Da mesma forma que hoje em dia a internet. Se eu for trazer o mesmo assunto, não pode ter nada no livro, porque o livro não pode falar absolutamente nada. Aí vai a criança, celular na mão, 6 anos, entra na internet, pronto, ela descobre coisas muito piores. Demais. E a questão, né, dessa inteligência artificial que a internet traz, a partir do momento que você coloca uma palavra-chave, vem essa avalanche. Exatamente. E a pessoa não sabe, aliás, a internet não sabe quem está consumindo esse tipo de produto. Exatamente. Se os pais não... Eu busco essa informação. Eu não tenho essa informação. Comecei a buscar agora que minha filha tem 3 anos. Eu acredito que todos os pais deveriam buscar. Qual que é a melhor forma de falar com seu filho? O que você fala com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos? Como que eu respondo essa pergunta, sabe? A gente não sabe ser pai. Saia justa. Total. Mariana de primeira viagem. Sim, total. Tá vendo aí, ó? É coisa que a gente passa na vida, né? É fato, é um processo da nossa vida, né? Exatamente. Aline, tá ótimo, tá excelente nosso bate-papo, tá? Se deixar, a gente serve aí mais um cafezinho, mais um chazinho e a gente vai conversando, tá? Mas para finalizar o nosso bate-papo, pergunta, na sua opinião, qual é o futuro do livro agora? Difícil? Como leitora, a outra pergunta eu sabia responder, né? Essa já fiquei um pouco... É difícil falar sobre o futuro do livro, porque, por exemplo, quando começaram a falar de livro digital, Sim. Na época da faculdade, eu ria. E falava assim, não, isso daí vai funcionar na Europa. Aqui no Brasil, livro digital, a galera não lê nem livro impresso. Você acha que vai comprar um leitor para ler livro... né, especificamente para leitura de livro? Não. Sim. E hoje em dia você vê uma quantidade absurda de gente que lê no celular, no tablet, no computador e que compra também leitor, né? Então é difícil para esse mercado falar assim, qual que será o futuro do livro? Mas o que eu imagino? Eu imagino que o livro vai continuar se reinventando. Hoje, por exemplo, a maior parte dos meus livros tem pelo menos um QR Code. Leva para algum vídeo, leva para alguma playlist. Então, algo que a gente gosta muito de fazer é uma playlist para a pessoa ouvir enquanto ela faz a leitura do livro. E é uma forma de já trazer um pouco de interatividade para dentro do livro, né? Sim. Então, eu imagino o livro dessa forma. Com muito interativo, audiovisual. Então, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de lançar o livro independente da Monja Coin, a primeira coisa que a gente fez foi gravar um vídeo exclusivo para aquele livro, colocar um QR Code, só quem comprava aquele livro recebia o acesso para uma leitura comentada. Exatamente. Então, eu imagino que o futuro do livro é isso. É basicamente você se adaptar, né? Sim. Mas eu não acredito que o livro vá acabar. Talvez ele vá continuar cada vez mais no digital e diminuir um pouco o espaço no físico ao longo das próximas gerações, né? Então, nós ainda gostamos muito do papel. A gente começou a ver uma geração aí que dentro da sala de aula já tem um tablet, né? Então não tem... Ou um Kindle, né? Exatamente. Então não tem como a gente olhar e falar assim, acho que o livro vai continuar. Eu só acho que ele vai ter que se adaptar bastante. Mesmo mudando para o digital, as editoras ainda vão continuar existindo. Sim, sim. Até porque a educação hoje em dia, né? Por mais que você faça isso conciliada, e por mais que, assim, vamos falar de uma produção audiovisual. Você precisa de um roteiro. Sim. Então, não tem como a gente deixar de lado o trabalho de edição, né? E o editor mesmo, ele aprende desde o começo a se adaptar à forma de comunicação que a gente tem hoje em dia. Áudio, vídeo, o processo do livro escrito. Então, talvez isso ganhe cada vez mais fôlego, né? Mas acho que não vai parar, não. Eu acho que, inclusive... cada vez mais, pelo menos eu vou fazer isso com a minha filha, de incentivar muito a leitura. Sim. Eu acho que a leitura nos permite imaginar. E quando a gente assiste um vídeo, você corta esse processo de imaginação. Ele já te dá a cor do cabelo do personagem,
os detalhes do rosto. Isso, através da escrita... Se tem uma coisa gostosa de ser feita, é você ler um livro e depois assistir o filme. E você fala assim, nossa... Você acha interessante? É uma releitura, cara. Sim, mas é muito interessante que você fala assim, gente, eu não imaginava esse personagem assim. Sim. Eu transformei ele de uma forma completamente diferente, né? Isso aconteceu muito, né? No Nárnia, Harry Potter também. Sim, e continua acontecendo até hoje. Então, a gente tem alguns clássicos e quando eles vão, né? Porque normalmente é assim, o livro faz tanto sucesso, aí vem lá alguma produtora e fala assim, já temos um roteiro pronto, né? Vou comprar e vou transmitir isso. E essa adaptação acontece, né? Sim. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa interação. E eu acho que sem a leitura, ela se perde. Então... eu acho que de qualquer criação, né? Audiovisual, assim como você comentou, existe esse processo do roteiro, do rascunho, né? De todo esse... passo a passo. E tudo parte da escrita. Não tem como fugir. Eu vou criar uma música. Cara, você tem que escrever. Você tem que escrever, né? Exatamente. Eu acho que só não arte, né? Em desenho. Eu acho que não. Na verdade... Mas no livro também tem ainda o desenho as ilustrações. começa por um processo de escrita, né? O desenho você fala assim, bom, eu quero esse personagem, eu quero assim, ele tem que ser assim. E você escreve a descrição e depois o ilustrador vai transcrever aquela sua ideia para um desenho. Olha só, voltando à história da escrita, tá? Então, desenho também acabou surgindo as letras, né? E aí sim tomou uma forma. E isso aconteceu na Grécia. Isso. E aí cada um acaba trazendo uma representatividade de cada letra, chuva. Eu tava olhando esse negócio do mangá e das escritas chinesas, que tem algumas coisas, algumas palavras escritas que remetem à ação, o efeito da natureza. E aí quando você olha, você fala assim, cara, é mesmo, é um desenho, meu, mas é uma escrita, né? Exatamente. Mundo louco, né? Muitas informações e por aí vai, tá? Aline, obrigado, tá, por você ter aceitado o nosso bate-papo aqui no quadro Fala Comigo. Deixa suas redes sociais, seus contatos ou algo do tipo, enfim, o espaço é teu, mulher. Tá, hoje o meu posicionamento mais forte é no Instagram, mas só reforçando a ideia que não dá pra ficar só em uma rede social, tá? Então você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no YouTube também, e o principal é o meu, @AlineGôngora, né? Então vai lá no instagram.com, @AlineGôngora. Se você quiser saber mais da editora, você pode ir direto no site, que lá tem todas as informações, www.ameliaeditorial.com. Bacana, é isso, tá? Esse, então, foi o nosso quadro. Você ouviu o quadro Fala Comigo. No programa Fica Ligado. Se perdeu o bate-papo, pode acompanhar em podcast no canal do YouTube Rádio Energia Mix. Por motivo de direitos autorais, não poderemos veicular a música que está tocando agora. Mas você poderá ouvir toda a nossa programação sem cortes no aplicativo ou pelo navegador. Acesse energiamix.com.br ou baixe o aplicativo Rádio Energia Mix para Android ou iOS.